certinho. Se arregaçou, cara. Pô, que bom. Olá, pessoal. Boa tarde. Nossa, legal. Vocês estão animados. Foi muito bom. Bom, muito prazer. Sou Emanuele Richard. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. E é um prazer estar aqui com vocês hoje na Campus Day Petrolina. E a minha história, inclusive, começou numa Campus Party. Assim, não exatamente numa campus, mas foi o que me influenciou a estar aqui hoje, por uma coincidência muito grande. Eu comecei a programar muito cedo, por influência do meu pai. Meu pai ele é programador. Comecei a programar por volta de uns 7, 8 anos. E aí, assim, cara, não era muito legal, ser sincera. Até que em 2015, eu participei de uma Campus Party que teve em Recife. E lá, eu descobri um outro mundo da programação. Descobri que programar realmente era um superpoder que nem eu vi o meu pai e que poderia ser algo legal. E foi assim onde realmente tudo na minha vida começou. Inclusive, na Campus Party 2015 de Recife, foi a primeira vez que eu palestrei num palco e foi totalmente inusitado. Me convidaram de última hora para subir lá para falar sobre a minha experiência e eu nunca tinha subido num palco antes. Então, é muito legal estar aqui hoje de volta falando com vocês. E eu trouxe um tema muito interessante, que é o tema de qualidade. E aí o professor comentou, né, que o pessoal usa muito redes sociais, TikTok, por exemplo. E há um tempo atrás estava num boom de uma bolha que já estourou, de uma trend chamada R$2 ou um presente misterioso. E nessa trend, as pessoas muitas vezes acabavam escolhendo o presente misterioso, porque muitas vezes achavam que valia muito a pena. Mas quando a gente fala de qualidade, quando a gente pensa, você preferiria R$2 ou um bug misterioso? Isso gera uma certa dúvida do que seria o melhor. Eu trabalho com qualidade já tem um tempo, comecei como front-end, full stack, trabalhei com desenvolvimento back-end, até que comecei a ter minha própria startup. E quando você é uma equipe de uma pessoa só e você faz tudo, você começa a perceber que se você não tiver qualidade em todos os pontos, você não vai conseguir entregar algo bom para o seu cliente. E é por isso que eu trago esse questionamento para você. O que você prefere? R$2 ou um bug misterioso? Quando a gente fala de qualidade, do custo que um bug tem na nossa sociedade, vou fazer até a mesma coisa que o professor falou, Gustavo Guanabara, assim, de quando a gente volta lá no começo. Eu sou desse milênio, eu sou de 2002, tenho 22 anos, e antes de eu nascer, ocorreu o bug do milênio. Alguns de vocês já estavam vivos nessa época, já eram nascidos, e foi um bug que aterrorizou o pessoal antes da virada do milênio. Por quê? Porque naquela época as pessoas usavam como formatação de data os últimos 2 dígitos. E com a chegada do milênio, isso não dava mais para ocorrer. E esse foi um bug muito marcante assim, desses últimos anos, porque as pessoas tiveram que ter um esforço muito grande antes que esse bug ocorresse para justamente fazer com que ele não acontecesse. Mas se ele tivesse acontecido, teria tido um gasto muito grande. Mas a gente também tem outros bugs que aconteceram. Aqui é uma matéria de 2021, em que a Uber teve um problema no seu sistema, em que os motoristas, assim, o Uber, a iFood, os motoristas, as lojas, acabam tendo que pagar um percentual para poder usar o aplicativo, ali uma porcentagem. Mas em 2021 teve um bug no aplicativo da Uber que fez com que os motoristas não só pagassem uma taxa, como também tivessem que pagar mesmo uma parte da corrida como se eles fossem um passageiro. E esse bug foi, inclusive, muito, assim, um caos lá. Inclusive, tem essa matéria, né, do Business Insider, e aqui fala que um dos motoristas perdeu $50 em uma única corrida. E então, ele desistiu de usar o aplicativo. Mas o Uber não é a única que acabou tendo influência de algum bug, algum problema. A gente teve um problema no Citibank, que ele acabou perdendo mais de $500 milhões por conta de um bug da interface. Então, não era um problema no software, assim, que parava de funcionar ou alguma coisa assim, mas sim do layout da aplicação, que era um software de terceiro. Então, no Citibank, né, um banco muito grande, eles usavam um software de terceiro, ainda usam, inclusive, mas acho que não mais esse, já outro. E um dos funcionários do Citibank precisava fazer um pagamento, e ao usar esse software, teve um problema lá de interface, e ele acabou fazendo uma transferência, se não me engano, de $900 milhões. E eles não conseguiram recuperar tudo, estão com essa dívida até hoje, que eles não conseguiram recuperar. Mas a gente também tem problemas mais recentes,
Recentemente, a gente teve um problema, né, que o pessoal assim, nas redes sociais falou muito, que teve um apagão cibernético de uma empresa de segurança que acabou fazendo uma atualização de software do Windows e que acabou causando um problema em muitas companhias aéreas e muitas empresas que usavam o sistema de segurança dessa empresa e que usavam o Windows. E isso aconteceu em muitas partes do mundo. E aí a gente tem empresas que acabam tendo um custo grande para resolver um problema que agora já está no ar e que o cliente já percebeu. E a gente também tem empresas que tentam fazer o contrário. Tentam chamar pessoas, pagar pessoas para descobrir os próprios problemas que as empresas têm antes que as outras pessoas descubram. E pagam por isso. Isso é muito comum na área de segurança, as pessoas têm bastante disso. Mas também tem em outras áreas. Então, a Google, por exemplo, já pagou mais de 10 milhões de dólares em recompensa por bugs em 2023. Isso é algo muito interessante porque qualquer um de nós, mexendo no sistema, consegue achar um problema. E quando a gente fala do impacto de um bug e do custo dele, a gente consegue pensar em várias coisas, como, por exemplo, a diminuição da satisfação do cliente. Cara, imagina só para o Citibank ou para o pessoal que agora recentemente teve o problema lá das companhias aéreas, que teve esse apagão, você perder seu voo, você está com tudo atrasado, você tem algum compromisso para ir, e por conta de um problema que a companhia aérea sofreu, você parar de conseguir atingir aquele seu objetivo. Então, a gente tem essa diminuição da satisfação do cliente. A gente também tem o custo elevado para corrigir em produção. Então, por isso que muitas empresas investem antes em qualidade, para que esse impacto, caso aconteça, seja muito menor. A gente tem um impacto na reputação. Então, assim como, por exemplo, a gente teve acidentes aéreos agora recentemente, o impacto que tem na reputação daquela empresa aérea é algo muito difícil de ser apagado. A gente consegue trazer novas notícias, mudar um pouco, mas aquilo sempre vai ficar na reputação da empresa. A gente tem um atraso no projeto, porque quando você acha um bug em produção, você vai ter que parar todas as outras coisas que você estavam fazendo, geralmente para poder focar e se concentrar em resolver aquele problema que está atual. Então, isso acaba impactando as coisas que estão por vir. A gente tem a perda de oportunidade de negócio, porque as outras empresas, não só que estão sendo afetadas naquele momento, mas que poderiam contratar o seu sistema, vão ver aquilo que aconteceu e vão pensar, putz, será que eu confio agora nela? Que eu já não sabia se eu ia ou não. A gente também tem a desmotivação da equipe, porque envolve vários fatores, principalmente a frustração. Você está no projeto, sem querer alguma coisa acabou passando, o seu chefe vem para cima de você, as pessoas virem reclamar, putz, o que foi que aconteceu? Então, isso acaba impactando também. E esses são apenas alguns dos impactos gerados por um bug, um único probleminha que a gente pode ter, tanto na interface quanto no hardware do sistema. E quando a gente pensa, então, na resolução do impacto desse bug, no valor que ele pode gerar, quanto mais cedo a gente consegue resolver ele, menor é o custo dele. Por isso que é muito legal quando a gente tem lá no PO, pensando no produto, que alguém lá do lado pensando nas coisas que podem dar errado e o que aquilo dali pode interferir. Porque aí você reduz o esforço até mesmo do dev, para depois resolver um problema que pode vir a surgir. E quando a gente pensa também nisso daí, vem o papel do QA, que inclusive é o que eu faço, trabalho, Quality Assurance. Que nada mais é uma pessoa que tenta garantir a qualidade do site, do sistema, do software, do projeto. E, cara, isso é algo muito difícil. Primeiro porque quando as pessoas pensam em QA, geralmente as pessoas ficam assim. O que o QA faz? Porque, geralmente, o papel do QA, quando as pessoas pensam, é de apenas procurar bugs, ser um mero testador. Mas não é só isso. A qualidade vai muito além disso. Porque os bugs vão muito além das exceptions. Esse acho que é o bug mais famoso, né? Todo mundo acho que talvez já acabou passando por um problema desse, ou já viu isso. Mas é muito além desses problemas que impedem o usuário completamente de usar o sistema. Por isso que, quando a gente pensa em qualidade, ela engloba diversas coisas. Então, como eu falei para vocês, a gente teve até problema de UI, de interface, que acabou causando um prejuízo muito grande para o Citibank. E não é só isso. Problemas de performance também envolvem qualidade. A gente tem telas difíceis de usar, que envolvem qualidade. Então, se o seu sistema é difícil do seu usuário usar, meu amigo, você tem um problema de qualidade aí bem grave.
Regras de negócios difíceis de entender. Então, se o PO, o cara que está desenvolvendo o projeto, ele escreve ele, passa para o desenvolvedor tem dificuldade para entender, a gente tem problema de qualidade aí. Porque se ele não entende bem, como é que ele vai codar bem aquilo e entender as coisas que precisam ser feitas? Falhas de segurança também é um problema grande de qualidade. Muitas empresas têm falhas de segurança e se você caçar um pouquinho, dá para você encontrar elas. A falta de documentação também é um problema de qualidade, porque quando você pensa não só no escopo da entrega do projeto para o usuário final, mas desenvolvimento dele, a qualidade envolve também o dia a dia das pessoas que estão no projeto. Então, imagina só você estar desenvolvendo uma feature de algo que já está no ar, então um complemento de uma coisa que já existe. Se você não tem documentação daquilo, como você vai desenvolver com qualidade algo que vai incrementar aquilo que já existe? É bem complicado. E é por isso que são isso e muitas outras coisas que qualidade envolve e vai muito além do que procurar bugs. Porque a garantia de qualidade, ela está em todo o ciclo de desenvolvimento do sistema, em todo o ciclo de vida dele. Então, ela vai desde ali da concepção dos requisitos, quando você idealiza o que é que você vai fazer, até a melhora contínua, que é depois que você entrega aquilo para o seu usuário, você ainda tem que continuar atualizando. Porque hoje em dia a gente vive no modo que a gente atualiza as coisas, sim, o tempo todo, né? O modo beta. A gente vive o modo beta, então não tem uma versão final das coisas. Quando algo tem uma versão final, geralmente essa coisa acaba acabando. Por isso a gente tem que pensar qualidade e o impacto que essas coisas podem causar de uma ponta a ponta. Então a gente vai pensar desde a concepção de requisitos, e aí eu trouxe aqui alguns exemplos para você de como a gente pode aplicar qualidade nesses pontos. Quando a gente pensa na concepção de requisitos, né, nessa primeira parte, a gente tem a parte de colaborar com os analistas de negócios e com os stakeholders para entender completamente qual vai ser o escopo do projeto. Então, como eu falei anteriormente, qualidade não é só entrega para o usuário final. Se o seu desenvolvedor não entende o que é para ser feito, você tem algum problema na história que está sendo escrita. Então, tem que ser pensado nisso. Quando a gente fala de design, revisar os documentos de design, especificação de design, diagrama de fluxo e protótipos. Porque se o seu usuário não consegue usar seu sistema direito, e hoje em dia as pessoas querem as coisas cada vez mais rápidas e cada vez mais intuitivas, não tem tempo para elas pensarem como vai usar, tem que ser algo realmente intuitivo, muito rápido. Você tem que ter alguma documentação, alguma coisa para conseguir garantir qualidade nessa parte do design e da interface. No desenvolvimento, a gente tem que começar a trabalhar na criação de casos de testes e cenários de teste com base nos requisitos. Então, muitas vezes, antes de desenvolver, já é legal o desenvolvedor pensar nas coisas que aquilo dali pode afetar, para ele já se preparar no desenvolvimento dele e saber como ali organizar, o que fazer e já conseguir se preparar para isso. Quando a gente fala depois do desenvolvimento, ali nesse meio termo, geralmente a gente acaba tendo os testes unitários, que nada mais é do que a gente acabar revisando e validando testes unitários, que são escritos pelos desenvolvedores, para garantir a funcionalidade de pequenas partes dos sistemas, então, pequenas unidades do sistema. Então, a gente pega um sistema, alguma coisa que a gente está desenvolvendo uma feature agora, a gente divide ali em pequenos pedaços que precisariam estar funcionando corretamente, e a gente escreve pequenos testes para aquilo, para garantir, como o nome fala, que aquilo dali funcione de forma unitária, de forma correta. A gente tem os testes de integração, que é algo muito importante, e quando eu trabalhava como desenvolvedora, há uns bons anos atrás, não era algo que eu via nas empresas. Então, qual era o escopo que eu vim para a qualidade e que eu não sabia o que era qualidade? Eu era dev, eu codava uma coisa, eu validava no meu computador, a gente colocava na master e subia para a produção. Gente, hoje em dia, que eu trabalho com qualidade e eu entendo, eu fico pensando, cara, podia dar errado em tantos níveis, tantas vezes, mas eu acho que Deus abençoou muito e deu poucas vezes errado. Mas é algo muito perigoso. Então, os testes de integração servem e ajudam justamente nisso, de você garantir que o que você está colocando no ar não vai quebrar o que já existe. Às vezes tem uma alteração ou outra, então às vezes você sobe uma funcionalidade nova que afeta alguma coisa que já existe, que vai trazer ali uma melhoria em algo que já existe, sei lá. Você vai subir agora, eu trabalho numa empresa de tecnologia que acaba criando softwares financeiros, chama Gradus Tech.
Lá a gente mexe muito com planilha, cargas de dados de usuários. Então, imagina só que a gente viu uma planilha, uma carga nova, e essa carga vai alterar alguma tela nova de um outro relatório que é gerado por ela. Então, nesse teste de integração, ele tem que quebrar, porque vai ter algo ali sendo afetado. Se fosse há muitos anos atrás, quando eu comecei a programar, então, eu tenho hoje 22, eu tinha 12 quando eu fazia código, cara, a gente não fazia isso. Ao menos as empresas que eu passei não faziam isso. Então, a chance de dar errado lá na ponta era muito grande. Então, os testes de integração servem justamente para isso. A gente tem os testes de aceitação do usuário, que a gente está ali perto do usuário para entender, putz, será que você está pensando em algum outro cenário? Porque o usuário geralmente tem um superpoder, que ele consegue quebrar as coisas quando a gente menos imagina que pode dar errado. Então, você ter o seu usuário ali perto de você, eu acho que é até um superpoder, porque você consegue errar mais rápido e consertar mais rápido quando você tem esse cara ali por perto. Então, ter teste de aceitação do usuário ali perto é algo que ajuda muito. E a gente tem também a parte de implantação e entrega. Então, depois a gente desenvolve, validou, vamos botar no ar. Depois a gente botando no ar, a gente tem que ter uma verificação da integridade dos pacotes de implantação e na validação de que a versão implantada é a correta. Então, a gente tem algumas equipes de desenvolvimento lá na minha empresa e a gente tem algumas versões sendo desenvolvidas quase ao mesmo tempo. A gente está lançando uma, finalizando outra. A gente tem que garantir que para o cliente vai a versão certa. Então, tem que fazer esses testes de integridade, ver se as coisas estão funcionando. E uma coisa interessante desses testes de integridade, que, por exemplo, na minha empresa a gente faz muito, inclusive Mataus, não sei se está assistindo, mas talvez vai virar o domingo para a segunda fazendo isso, é colocando em alguns ambientes de homologação, em que os clientes usam para treinamento, para nesses ambientes, que não, geralmente não são os ambientes que o usuário está usando todos os dias, ter uma certeza que aqueles dados que já estão lá não vai ter nada de errado. Então, a gente sobe no ambiente base assim, do cliente para ter uma noção do que vai acontecer, para depois sim subir para o cliente. Então, a gente tem que ter assim, uma atenção muito grande. Principalmente quando você trabalha em empresas cada vez maiores, né, com dados maiores, você não se pode dar o luxo de fazer com que o seu usuário veja um problema. Porque os problemas vão existir. Você só não pode deixar ele ver. E a gente tem a parte de manutenção e atualização. Então, beleza, colocamos alguma coisa no ar. O que vem depois? A gente tem que dar suporte para aquilo que está no ar. Que os clientes vão usar, as pessoas vão usar, aquilo não pode morrer. Então, a gente tem que identificar e corrigir bugs que podem surgir após a implantação. E, geralmente, surge, porque, às vezes, é complicado você pensar em todos os cenários que podem acontecer. Até mesmo você tendo teste automatizado, é difícil você pensar em todos os cenários. E, como falei, o usuário, ele consegue extrapolar o que a gente pode pensar de que pode dar errado. Ainda mais porque cada usuário usa o sistema de uma forma diferente, mesmo o sistema sendo o mesmo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, está ali perto, por isso que eu falei anteriormente, que é legal ter o usuário perto, porque aí o usuário já fala para você, putz, achei um problema. Você já pega ali uma squad, já resolve, já coloca alguma coisa no ar. Então, depois que a gente implanta, a gente corrige possíveis coisas que podem acontecer, que os clientes podem acabar encontrando ou não. É bom quando ele não encontra, é você que encontra aí na calada da noite, você sobe uma correção sem ele nem imaginar, e aí isso dá um superpoder. Porque a garantia de qualidade, que as atualizações, garantir, né, que as atualizações não introduzam novos problemas. Então, o que está funcionando deve continuar funcionando, independente do que você está botando no ar agora. E a gente tem a parte de melhoria contínua. Então, a gente colocou para o cliente, está dando manutenção, mas vão surgir novas coisas que podem afetar aquilo. Então, a gente surge com a melhoria contínua, que a gente coleta métricas de qualidade daquele sistema, do que o usuário está usando, para saber como melhorar ele. Inclusive, assim que muitas features e muitas funcionalidades acabam surgindo, vendo o que o usuário usa e como ele usa. Por exemplo, vou usar uma outra coisa que o professor falou, que o pessoal pesquisa muita coisa no TikTok. Eu estou virando agora uma usuária de TikTok e eu percebi que, cara, quando você começa a pesquisar algumas coisas muitas vezes, ele já dá algumas pistas para você do que você pode já querer pesquisar baseado nas últimas coisas que você pesquisou. Quase um Google. Então, isso só surgiu graças à melhoria contínua, que coletou métricas, né, de como as pessoas usavam, o que estava acontecendo, para conseguir colocar essa nova feature no ar e essas atualizações. Então, a qualidade não está só em prevenir bugs que podem acontecer, que estão acontecendo e tentar corrigir,
mas também pensar em coisas que podem melhorar aquilo que o cliente já está usando. Porque a qualidade, ela no final de tudo, é uma responsabilidade de todos. Constantemente nas empresas, a gente tem o papel do QA como algo específico de uma pessoa, quando tem qualidade. Geralmente, os devs acabam sendo 1001 pessoas ao mesmo tempo. Então, tem empresa que é muito pequena, então é a própria pessoa ali que desenvolve o projeto, aí passa para o dev coda, o dev tenta ver qualidade, o dev coloca no ar, implanta, né, faz a parte de infra, o dev tem que ali, às vezes, dar um suporte. E aí, isso até que é interessante para a pessoa entender que qualidade é responsabilidade de todo mundo. Porque se você está fazendo tudo, cara, se você falhar alguma parte ali, ferrou. Mas deveria ter pessoas responsáveis por isso e que realmente se importassem ao longo do sistema. Então, algo interessante, por exemplo, da empresa que eu trabalho, a gente tem uma squad com um PO, devs e QA. Todo mundo ali pensa em qualidade em conjunto. Então, o que acontece? Quando o PO está ali pensando na história, vai pensar em alguma coisa para desenvolver, o PO muitas vezes conversa não só com o QA, mas conversa com o dev também. Porque o dev que está ali codando e conhece muito do sistema que está ali no ar. Então, o dev consegue passar muitos feedbacks de qualidade, de coisas que podem dar de problema, já para o PO. E o PO também conversa com as pessoas de qualidade para também tentar entender esse outro escopo de o que mais poderia acontecer e como a gente validar, em qual cliente é legal a gente testar isso, essa funcionalidade que está entrando. Então, mais uma vez, usando o exemplo da minha empresa, a gente tem clientes que usam cada um de uma forma diferente, mas tem uns que a gente sabe que o escopo é um pouco mais diferente do que todos os outros. Geralmente, a gente vai subir uma feature, a gente sabe que vai afetar algo que esse cliente usa de diferente, a gente dá uma atenção maior para ele, porque a gente sabe que o impacto pode ser muito maior nele e ele pode perceber o problema muito antes do que todos os outros. Então, a gente também tem que fazer a qualidade realmente ser uma ação de todo mundo. Então, até mesmo no cara de infra. E isso é algo um pouco difícil de colocar nas empresas hoje em dia. Eu vejo assim, uma mudança muito grande, mas é complicado, como eu falei, né? Quando eu comecei, as pessoas não pensavam em qualidade. Atualmente está se falando muito de qualidade de software, como é uma responsabilidade de todo mundo, mas é muito difícil implantar essa noção nas pessoas, né? E esse estilo, não só de vida, mas talvez de trabalho. E quando a gente fala em investir em qualidade, cara, vai muito além. Você pode pensar em muita coisa que a qualidade está, sim, dentro dela. Então, eu tenho testes automatizados, inclusive a nossa geração agora de inteligência artificial, tem muita gente pensando, putz, com inteligência artificial vai acabar os testes automatizados, não vou precisar mais codar teste automatizado. E aí o professor até falou, né, anteriormente, que inteligência artificial não vai acabar com isso. Você vai continuar tendo que escrever alguma coisa, usando isso como base. E aí foi muito legal que eu assisti a palestra do professor, consigo usar várias coisas aqui de argumento da autoridade. E isso é muito legal, porque a inteligência artificial, por exemplo, já colocando esse tema aqui, ela serve como um suporte. Então, putz, preciso fazer algum teste automatizado envolvendo uma coisa que eu não sei como é que eu vou fazer. Se você souber usar bem a IA sabe te dar alguns caminhos para você conseguir chegar no resultado que você quer e você aprender. A gente tem os testes manuais, então não dá para fugir de validar manualmente, porque a gente consegue colocar uma máquina para ir lá e tentar alguns cenários, mas nada como você ir com o seu dedinho e você ver se a experiência realmente está legal. Então, testes manuais, por exemplo, é algo que vai ser difícil de se acabar, de ser substituído. É bem complicado mesmo, da gente acabar com isso. A gente tem os testes de regressão, então a gente tem uma garantia de as coisas que já estão no ar continuarem funcionando, inclusive é o que eu vou ter que fazer segunda-feira no meu trabalho, tentar dar uma checada nas coisas que já estavam funcionando. E isso é uma coisa muito interessante, porque quando você consegue, antes de lançar o sistema, achar os problemas que podem acontecer, e você corrige, e seu cliente usa, e você percebe que realmente, putz, se eu não tivesse validado, eu estaria em maus lençóis, porque o cliente teria pegado. Então, os testes de regressões são muito interessantes, e sim, acho que é o mínimo que as pessoas deveriam fazer quando se pensa em qualidade. Tentar garantir que as coisas que já estavam funcionando, continuem funcionando e não sejam alteradas. A gente tem a parte de revisão de código, então qualidade também envolve isso.
ter códigos bem revisados, não só você fazer lá um git commit, git push e pronto, ninguém olhar o seu código, ninguém vê se está bem escrito, ninguém vê se está legal. Então, revisão de código é um investimento, sim, qualidade, você ter a opinião de outra pessoa para ver se aquilo que você está escrevendo pode ser melhorado, e isso ajuda muito. A gente tem testes de performance, e isso é algo muito importante, porque cada vez mais as pessoas querem as coisas cada vez mais rápido. Então, você não pode demorar muito tempo para entregar alguma coisa para o seu cliente. Óbvio que tem casos e casos específicos, mas, no geral, a performance do seu sistema tem que estar funcionando direito. Imagina só, vocês chegam aqui e vocês não conseguem entrar, porque a porta não está abrindo direito. Vai demorar, sei lá, mais de 5 minutos ali para mais de uma pessoa conseguir abrir a porta. Digamos que isso seria um teste de performance trazendo para a vida real, assim, algum exemplo. Cara, isso é muito frustrante. Você quer chegar, abrir a porta, entrar e pronto, sentar aqui e assistir. Então, tem que garantir que o seu sistema está funcionando liso, sem problemas, sem demora e os clientes conseguindo usar de uma forma boa. A gente tem o feedback dos usuários, que é um investimento em qualidade e é uma coisa até meio engraçada para mim, mas são poucas as pessoas que realmente ouvem os seus usuários. E os usuários têm, assim, a faca e o queijo na sua mão para dizer o que você tem que fazer e o que melhorar, o que eles estão precisando. E o feedback do usuário é importante para isso, para você garantir a qualidade do sistema, porque é o cara que está pagando para você, para usar o seu sistema. A gente tem a parte de documentação, como eu falei anteriormente para vocês, a gente tem que tentar ter as coisas bem documentadas e bem escritas, não só para o cara que já está atualmente no projeto, conseguir entender bem do que está acontecendo e as coisas que ele vai acabar desenvolvendo que podem mexer com o que já existe, mas a gente tem que pensar nas pessoas que vão entrar no futuro na sua empresa. Então, cada vez que entra alguém na sua empresa, você vai tirar alguém que vai parar tudo o que está fazendo, geralmente é alguém sênior, que vai deixar de performar, vai deixar de entregar coisas simplesmente para parar e dedicar um tempo X para poder ensinar outra pessoa porque não tem nada documentado. Isso é muito comum, porque muitas empresas não documentam. E aí o que acontece também, quando essas pessoas que têm mais conhecimento da empresa e do software saem, que foi o que aconteceu também quando a gente teve a pandemia, então as pessoas, putz, recebi uma oferta muito grande e vou pular de empresa para empresa. Teve muita gente, como o exemplo do professor, que, putz, ganhava 5 mil e foi para empresa em empresa e continuava júnior. Mas também teve muita gente que era sênior, recebeu propostas maiores e também foram. E muitas dessas pessoas que foram, muitas vezes eram de empresas que não tinham documentação. E o cara que conhecia o sistema. Cara, você dá suporte, desenvolver coisas, se você tem uma documentação e a pessoa que mais conhecia não está mais no projeto, é uma loucura. É uma loucura. Eu tive amigos que estavam em empresas que isso aconteceu e, sim, foi um caos total. Então, investir em documentação é o que demanda tempo, demanda um esforço, você chegar lá, documentar, escrever, mas, no final de contas, acaba economizando muito dinheiro e tempo. Opa, obrigada. Quando a gente fala também em testes, em qualidade, também vem algo que as pessoas pensam muito, que é a parte de segurança. Então, você não pode deixar com que o seu usuário tenha um problema de segurança no seu sistema. Inclusive, eu fui entrar numa página hoje em dia, recentemente, não vou divulgar o nome, mas você precisou criar um login lá, e eu ia receber um e-mail de verificação para conferir, né, que meu usuário tinha sido criado com sucesso. E a coisa que eu menos esperava aconteceu. Eu recebi um e-mail dizendo que meu usuário tinha sido criado com sucesso, com o meu e-mail e a minha senha, por escrito. Nesse momento eu pensei, glória a Deus que eu não uso a mesma senha em todos os sites. Porque, putz, se ele envia a minha senha desse jeito, como isso está sendo guardado? Sim, misericórdia, Jesus. Imagina se as pessoas que geralmente usam senha, Deus é fiel em tudo. Não só quando vaza a senha, mas é muito fácil você descobrir, botar lá um scriptzinho para rodar, mas, putz, tem um vazamento de senha? E nem só isso, o cara consegue de alguma forma acessar alguma coisa sua, vai estar lá o e-mail seu com o seu usuário e sua senha. Então, esse acho que é o básico de teste de segurança, né? Ver se os dados do seu usuário estão sendo bem guardados. Mas também envolve outras coisas. Então, será que alguém consegue invadir o seu sistema? Por isso a gente tem muitos testes de phishing. Aqui no Brasil não é tão investido como lá fora. Tem até alguns eventos de segurança voltados para isso. RoadSec, MindSec, são eventos que acontecem mais em São Paulo. São voltados para a segurança de informação. E algo que a gente precisa falar, inclusive, cada vez mais aqui,
que é o quanto o seu software é seguro. E quando a gente para pensar nisso, por exemplo, aqueles... Nossa, eu adoro fazer isso. Aqueles totens de autoatendimento que tem no shopping. Cara, meu desafio para vocês, não é difícil. Tenta mexer naquilo dali. Dá umas arrastadas. Cara, aquilo dali, assim, é muito fácil de você quebrar. Porque ali não tem segurança nenhuma. E, assim, geralmente o roteador está completamente exposto. Você enfiar alguma coisa ali para tentar injetar algum código, para mexer com aquela senha Wi-Fi que está sendo disponibilizada pelo shopping, é muito fácil. Então, aí a gente pensa que qualidade não é só a qualidade do software em si, mas a qualidade do que as outras pessoas estão experienciando fora da tela do celular, né, de um aplicativo em si. A gente tem testes de usabilidade, então é importante que seus usuários consigam usar seu sistema direito e sem ter problemas, sem ter dificuldades. E isso muitas vezes é um desafio. Quando a gente pensa os sistemas que a gente tinha antigamente, quando eu era criança e tinha uns blogs com mousezinho que brilhava, você passava e saía a luzinha, cara, você tinha primeiro o problema de performance ali, que demorava 1000 anos para você abrir uma página, mas estava todo mundo ok, porque estava todo mundo acostumado com isso. Mas a gente também tinha problema de usabilidade muitas vezes, em que você não sabia muito bem como você navegar no sistema, o sistema muitas vezes ele era feio, tem esse ponto, então não era muito intuitivo, e os testes de usabilidade servem justamente para isso, para você garantir que está intuitivo, está usável, as pessoas conseguem realmente ter uma boa experiência com o seu software, além da parte bruta dele, né, assim, do que você realmente usa, da feature, da funcionalidade dele. Então, testes de usabilidade são testes muito importantes e são os tipos de testes que, na minha opinião, vai ser muito difícil de você automatizar completamente. Porque nada como a experiência pessoal de uma pessoa usando o sistema e vendo se ele é ruim ou não para usar. Se ele é legal, se ele é fácil ou não é. Por exemplo, o TikTok. Cara, qualquer pessoa consegue mexer no TikTok. E é por isso que as coisas que no TikTok se popularizou tão rápido. Não é difícil. Você rola, você dá 2 cliques, você consegue compartilhar fácil. Pesquisar é fácil também, você ter acesso a vídeo de outras pessoas é fácil. Inclusive, tem uma funcionalidade, por exemplo, eu comecei a usar muito TikTok ultimamente, porque eu sou aquela pessoa que caminha várias coisas para várias pessoas no Instagram. E no Instagram, quando as pessoas me encaminham algo que você abre, você tem que abrir um, sair, abrir outro. No TikTok, não, você fica preso lá dentro. Se a pessoa lhe enviou 1000 vídeos, é só você scrollar para cima. E você vai ficar para sempre ali. E isso é um teste de usabilidade legal. Ver o quanto seu usuário está gostando, está, sim, realmente conseguindo usar direito o seu sistema e tendo uma experiência boa. Ter ambientes de testes isolados é algo muito interessante para fazer testes de regressão também. Mas, fora isso, é legal para você ver cenários diferentes do que pode acontecer. Então, pensando em, talvez, dispositivos. A gente tem gente que usa Android e gente que usa iOS. Então, são cenários diferentes e são testes diferentes. As pessoas geralmente usam de forma diferente, as funcionalidades muitas vezes acabam estando expostas de maneiras diferentes também. Então, você acaba tendo que ter um ambiente isolado para você testar um aplicativo iOS no seu computador e um aplicativo Android. Mas, fora isso, quando você, por exemplo, tem vários clientes, na empresa que eu trabalho, gente, como falei, né? A gente tem alguns clientes específicos que a gente sabe que usa de forma diferente, que o escopo é diferente do sistema para eles, a gente faz ambientes de testes isolados. Porque muitas vezes o que aquele cara vai usar não é exatamente o que o outro vai usar. Tem uma funcionalidade que está ativa para um e não está ativa para outro. Não dá para validar o sistema com tudo ativo. Então, são ambientes diferentes de acordo com cada cenário que o usuário usa. Isso é muito legal até para você fazer teste de segurança, teste de performance e ir validando isso em cada ambiente diferente que você tem. E aí, economizando tempo. A gente tem a parte de análise de requisitos e riscos, que é um investimento na qualidade e muitas vezes é algo que não acontece. E é o básico. Análise de requisitos e riscos é algo que o PO, a pessoa que está pensando na história, tem que fazer. E pensar, putz, essa feature aqui vai impactar muito? Putz, se vai, a gente tem que pensar aqui como é que a gente vai fazer. Não dá para rodar ela com várias coisas, bora botar ela separado. Então, é algo que a gente vai trazer ainda mais experiência de casa na minha empresa. Cara, a gente sabe que alguma coisa tem grande chance de quebrar muita coisa porque envolve outras partes do sistema, uma única feature. A gente faz uns ambientes de teste isolado com ela e a gente bota só ela em produção. Porque se você vai subir várias coisas juntas que tem grande chance de quebrar várias partes do sistema, putz, se alguma coisa pipocar ali, vai atrasar a versão, vai dar ruim, não vai dar certo.
Então, isso é algo básico que as pessoas deveriam fazer e que não fazem. Então, por exemplo, o professor passou uma atividade para você. Quando eu fazia a faculdade, né, o professor passava, cria um sistema, tal e tal. O que eu via muitos meus colegas fazendo pegava só aquele iniciado do professor e já começava a codar. Não parava para analisar, não escrevia, não tentava elencar, não fazia nada. E análise de requisito está nisso. Então, você tem um escopo que você precisa desenvolver, você tem que pensar, para que eu vou desenvolver, como eu vou fazer, que tecnologia eu vou usar. Às vezes, você ama usar PHP, às vezes pode ser mais fácil usar Python, não sei. Dependendo de quantas tecnologias você conhece, se você faz uma análise de requisitos, você consegue investir na qualidade do seu sistema e como você vai entregar, pensando nessas coisas antes. E pensando nos riscos também. Então, vou desenvolver alguma coisa que eu sei, como eu falei, né, que vai dar muito problema. O que eu posso fazer para ela dar menos problema possível? Se eu não mexer com tal coisa e aquela outra, vai diminuir os riscos. Então vou fazer isso. Mas muitas vezes, quando você não planeja, não programa direito, o que você vai fazer? Você só senta a bunda na cadeira e começa a codar, você não pensa nessas coisas, você só faz. E é quando você coloca para o cliente, muitas vezes, isso muitas vezes não acontece nas empresas, né, porque tem alguém filtrando ali antes, geralmente uma pessoa de qualidade. Isso pode dar muito ruim se você faz isso direto. E isso é algo que todo mundo deveria fazer. Então, o PO deveria fazer uma análise de requisitos e riscos daquilo que ele está escrevendo para o desenvolvedor. O desenvolvedor tem que pensar naquilo que o PO fez, nas análises, o que ele vai fazer, como ele vai construir. Então, tem essa parte também do desenvolvedor também fazer essa parte de análise de requisitos e riscos, de como o trabalho dele vai impactar. E a gente chega na parte do QA, que é a minha. Como aquilo que já chegou para mim pronto pode impactar as outras coisas que existem. Isso pensando no QA, estando na ponta final da validação. Então, é importante a gente fazer, em todas as etapas, essa análise de requisitos e riscos, e é algo que não gasta dinheiro, porque isso depende da única pessoa. Não precisa de software, não precisa de nada. É só papel e caneta, ou sei lá, um bloco de notas, se você não quiser escrever na mão. Porque quando a gente fala de qualidade, como deu para perceber aqui falando com vocês hoje, é um compromisso com a excelência. Todas as empresas tentam pregar qualidade para os seus clientes. Todas. Sim, não tem uma que vai falar, não, cara, qualidade não é o meu forte, não quero entregar nada com qualidade para o meu cliente. Não é para mim isso. Não, toda empresa, inclusive, alguém aqui assiste Pesadelo na Cozinha do Jacan, ou assistiu? Muitas pessoas assistiram. Tem algum episódio do Jacan, que eu não lembro qual é, que ele vai visitar um restaurante e tem lá dizendo, o melhor restaurante de tal coisa. E ele fala, quem foi que disse que esse cara é o melhor? E aí, quando a gente fala de qualidade, é a mesma coisa. Todo mundo quer ser o melhor, o com mais qualidade. O que faz isso? Ninguém quer ser o pior restaurante, sei lá, de carne de sol. Ninguém quer ser. Se você faz carne de sol, você quer ser o melhor. Quando a gente fala em qualidade, em sistema, em software, em qualquer coisa que você quer ter alguém pagando para usar, o mínimo que você quer entregar é qualidade. Então, qualidade é um compromisso com a excelência. Um compromisso com os seus usuários e com você mesmo. Porque não impacta só o seu usuário, a pessoa final, mas impacta você também. E isso vai até de autoestima. Então, cara, imagina só você ter um cliente, seu cliente está lá usando seu sistema e ele começa a se frustrar. Em algum momento, ele já vai chegar para você e falar, cara, muito ruim o que você faz. Cara, não faz isso, ruim, não quero mais nem pagar para você. Você fala, não, usa de graça. E o cara nem de graça quer. Isso muitas vezes acontece. Tem muitos sistemas que começam como freemium. Cara, as pessoas às vezes não conseguem ter as pessoas pagando depois porque a qualidade não é boa. Então, você tem que pensar na qualidade não só para os outros, mas em você também. E quando a gente fala de qualidade, a gente tem um papel do QA. E o papel do QA é justamente ser essa pessoa responsável nos bastidores por tentar garantir a qualidade em cada um desses pontos. E, cara, é um puta de um trabalho, é bem difícil isso. Porque você tem que estar em contato com todo mundo. Então, aqui vai até uma dica. Às vezes, nem todo mundo que faz, sei lá, algum curso de tecnologia gosta em si de programar. Eu, pessoalmente, gosto de programar, por isso que eu adoro escrever testes automatizados. Mas, às vezes, a pessoa não se encontra tanto. E também não é tanto da área de design, não é tão criativo. Às vezes, qualidade é a área para você. Porque você vai ver um pouco de código, mas, principalmente, você tem que saber falar com as pessoas. Saber se comunicar e falar para o PO. Cara, bora repensar isso que você vai colocar, porque não está muito legal, vai afetar muita coisa.
você tem que estar em contato com o desenvolvedor, você tem que estar em várias partes do grupo ali, da squad que você está, para poder disseminar esse pensamento de qualidade. Então, o papel do QA é justamente isso, ser o responsável dos bastidores que vai garantir a qualidade em todos os pontos do sistema, para garantir que o software seja incrível. Porque todo mundo quer o quê? Entregar um software com qualidade. E não dá para você botar essa função para uma única pessoa. Tem que ter mais pessoas ali pensando nisso. Muito obrigada. Eu acho que a gente tem tempo para pergunta, mas falaram que tem. Bom, vou estar aqui disponível. Acho que passo o microfone talvez para alguém. Sem perguntas aqui? Não, tem uma aqui. Vamos lá. Manu, não é isso? Manu? Nome da minha filha de 4 anos. Vamos lá. Eu sou analista de sistema e trabalho também na área de cibersegurança. Uma coisa que me chamou a atenção na tua palestra é que teve um momento que você falou desse olhar, que é muito o olhar de quem trabalha com isso. Por exemplo, no dia a dia. Eu queria que você me falasse um pouco desse teu olhar, porque eu venho de um grupo, de uma turma de 25 anos atrás, 30 anos atrás, que era um grupo de hackers que hoje o Caio Teles, os amigos, fundaram uma empresa de cibersegurança, no qual eu sou colaborador. E como é vivenciar isso no dia a dia? Por exemplo, você, ao teu redor, você fala, tem um cabo de rede ali, tem um botão WPS, tem uma tela que eu mexo, tem uma coisa... É engraçado isso, né? A gente que trabalha com isso, às vezes, ficar nesse dia. Então, me conta um pouco como é a tua experiência no dia a dia, na tua cabeça. Isso aí. A experiência que eu tenho no dia a dia, inclusive, acho que a minha psicóloga, se estiver assistindo, vai gostar de ouvir isso, mas eu sinto que eu consigo fazer as coisas darem errado muito rápido. Porque assim... Putz, eu às vezes saio com meu namorado, acho que ele inclusive está até assistindo. A gente vai para alguma máquina de autoatendimento. Se eu já chego e depois da pessoa que foi atendida, depois, sim, quando eu vou, ela quebrou, enquanto eu estou usando, eu consigo achar alguma forma de estragar ela. Então, algo que o pessoal até na minha empresa a gente fala, né, que o QA meu tem um superpoder de achar problema. Isso é muito bom. Quem viu Divertidamente 2, a ansiedade aí bate forte, mas ao mesmo tempo dá para você controlar. Então, é muito legal, quando você trabalha em qualidade, você meio que tem um olhar treinado para coisas que podem dar de errado, mas aí vem o autocontrole de você não deixar isso espalhar para as outras áreas da sua vida. Mas é bem legal isso, porque cada vez mais você vai treinando o olhar, não só no dia a dia da empresa, mas nas outras coisas que eu vou vivenciando, eu penso em coisas que, putz, se esse cara não arrumar isso, a chance de dar errado é muito grande. Então, a faca... Putz, Eu fui para o teatro umas semanas atrás, e aí a minha tia Ana Maria, chamo ela de tia, mas não é minha tia de sangue, né? Mas ela foi fazer algum pagamento lá no Totem, tem um Totem do lado. Pra quê? Eu conversei, né? Mexer. E aí, do nada, eu consegui, de alguma forma, sair do sistema. Mexi, consegui acessar o site, mexi lá em outras coisas, descobri que era o Windows do matinho. Então, vocês terem noção quanto é antigo. Então, cara, só de pensar o quão antigo o sistema operacional era, você conseguir descobrir isso, o tanto de falha que ali pode ter, de probabilidade. E aí é um olhar mesmo que acho que vai aos poucos você indo aguçando. E eu acho que quando você fala de empresa, cada empresa que você acaba atuando é uma experiência diferente. Então, quando você entra, é um olhar que, putz, você não conhece nada. Então, é muito de experiência ou erro. E depois que você já conhece, é você tentar não usar o que você já sabe que pode dar problema. Você tentar pensar em coisas novas. E aí, esse acho que acaba sendo o desafio, de tentar explorar mais a criatividade. Porque, às vezes, você já sabe que vai dar erro, às vezes, você nem vai mais atrás. E aí, muitas vezes, aquilo dali pode continuar dando erro e dando um erro pior. E bonito o nome da sua filha, viu? Alguma mais? Aqui? Muito obrigado, Manoel. Obrigada. A gente vai dar uma pausa e daqui a pouco a gente faz o encerramento para contar um pouco sobre o vencedor do hackathon, do Ideathon que a gente fez aqui.